De uns tempos para cá nós temos em muitas igrejas, principalmente aqui na nossa também, e lá para onde a igreja do pastor foi, o pessoal tem falado muito sobre relacionamento. E aí, este tem sido o foco dessas igrejas. Aqui nós, recentemente, alguns irmãos falaram sobre este assunto. O pastor que veio de lá falou sobre esse assunto. Isso é algo realmente muito importante. Por isso eu pedi aos irmãos que refletissem naquilo que de repente alguém te falou um dia e você se magoou. Por isso eu pedi aos irmãos que fizessem essa reflexão e buscassem lá no fundo, porque de repente isso está lá no seu passado. E acredite, irmãos, tem gente que vive deste passado. No sábado passado, não neste outro, um irmão meu líder no Teleste, eu até abri isso para o pessoal na escola dominical. Ele chorou ali, pedindo para que eu simplesmente ouvisse aquilo que ele tem que falar, que ele tinha para desabafar, porque ele não tinha um amigo a quem fazer isso. Ele não tinha alguém que ele pudesse confiar isso. E eu já conheço esse rapaz há muitos anos. Eu vi ele crescendo fisicamente e espiritualmente. Só que algumas coisas do passado dele, coisas que ele ouviu e coisas que ele fez, hoje tem impactado a vida dele. Então, apesar dele ser um ótimo líder, dele ser alguém que eu sigo no Ministério Teleste, ele acha que ele não é assim. Ele acha que ele está sendo fraco, que ele não serve, que Deus tem punido ele por algum motivo. Por isso eu pedi para você fazer essa reflexão, porque não vale a pena nós vivemos mastigando este passado, ou remoendo ele sem falar para ninguém. Não estou dizendo que para você chegar hoje para qualquer pessoa e abrir a sua vida. Faça isso com consciência. Mas nós vamos ler aqui no Salmo 133:1, que é a base, mas depois nós vamos ter outros versículos. Salmo 133:1 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É bom, não é? É ou não é? Tem certeza disso? Você está em plena comunhão com seu irmão? Quem está, levanta a mão. Plena, 100%? Você não está magoado com ninguém? 100%? Aí, todo mundo já baixou a mão. Eu vou baixar a minha. Suzana? Suzana, 100%? Irmãos, realmente é muito bom. Eu gosto desse ambiente, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de rir, gosto de estar com vocês, eu gosto quando a gente vai lá para cima, fica todo mundo bagunçando lá. É ótimo, isso faz bem para nós. Nem sempre a gente pode fazer, né? No nosso, de segunda a sexta, por exemplo, é quase que impossível a gente ter essa comunhão. Por quê? Nós estamos focados no nosso trabalho, focados em relatórios, focados na família, focados em um monte de coisa, focados em milhões de contas que você vai ter que driblar os cobradores, né, para pagar. Então a gente não tem esse foco. Apesar de que aqui e ali a gente acaba se encontrando, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento. Mas o que acontece quando nós nos deixamos levar por esse sentimento de mágoas, coisas que podem, rancores, pecados não confessados, e muitas vezes a gente nem reconhece esses pecados. Isso tudo prejudica a nossa vida. Tanto a nossa vida, eu e você, tanto a nossa vida em comunhão no grupo aqui da igreja. Consequentemente, vai prejudicar todos os trabalhos da igreja. Esses dias eu estava ali no banco orando a Deus, pedindo para que Ele não me deixasse ser o elo fraco. Porque eu tenho visto aqui o trabalho que Deus tem feito nesta igreja. Eu tenho visto o trabalho que cada irmão tem feito aqui e está sempre disposto a fazer todas as coisas. E eu não quero ser o causador de estragar tudo isso. Não quero. Porque eu não quero depois ter que responder isso para Deus. Aí o Celso falou, o André está sempre bem. Eu não estou sempre bem, não. Não estou. Mas, irmãos, trocar da Fiat para Mercedes não é tão ruim. Irmão? Faz para todo domingo. Pois é, não é tão ruim.
Afinal de contas, é só um carro. Então, eu também hoje não mais fico me escondendo atrás de sorriso, não. Eu tenho os meus problemas, vocês têm os seus. Só que eu tenho aprendido, nesses anos de convivência cristã, que não vale a pena. Não vale a pena eu ficar chorando pelos cantos por conta de algo que aconteceu que foi ruim para mim. Foi ruim naquele momento, óbvio. Lógico que eu me chateei. Quem não quer um carro, gente? É um bem, né? Esperei muitos anos para ter. Foi. Então, quando eu digo aos irmãos que estas mágoas, rancores, pecados que de repente alguém cometeu contra você, não vale a pena a gente ficar remoendo essas coisas. Não vale a pena eu deixar de viver aquilo que Cristo tem para a minha vida para ficar focando em algo que alguém falou para mim, que eu não gostei. Até porque, se o irmão falou algo para mim que eu não gostei, de repente pode ter sido por uma atitude minha. Quando eu estava lendo esse texto lá, aqui não está escrito isso. Apenas está escrito que numa situação dessas eu deveria chegar ao meu irmão e dizer: irmão, eu não gostei do que você fez. Irmão, sua palavra está difícil. Olha, te amar está difícil, irmão. E aqui, eu digo aos irmãos, quando é que eu vou focar, olhar para dentro de mim e ver quantas vezes eu tenho magoado as pessoas? Quantas vezes eu fui duro com as pessoas? Eu demorei muitos anos, irmãos, para aprender que muitas vezes as pessoas só querem falar. Eu tive muitos problemas com um coordenador meu, que hoje a gente está indo bem. Mas eu tive muito problema com ele. Porque ele falava e eu rebatia, falava e eu rebatia, falava e eu rebatia. É difícil. Até que um dia eu falei: quer saber? Deixa eu falar. E aí tudo mudou, fui até promovido. Olha que beleza. Então a gente tem muitas vezes, irmãos, eu, por exemplo, aprendi as duras penas. Isso. Mas muitas vezes nós temos a oportunidade de corrigir alguma coisa que tem acontecido na nossa vida ali naquele momento, e a gente não faz. Por quê? Porque eu não quero o meu irmão perto de mim? Porque eu não vou mais com a cara de meu irmão? Eu vou sim, só que naquele momento eu não estou bem. E aí eu levo esse assunto para minha casa, no meu coração. E na semana que vem, quando eu estou mais calmo e eu estou vendo que aquele irmão também está mais calmo, eu não chego para ele e digo: irmão, vamos conversar sobre o que aconteceu na semana passada? Eu não faço isso, não. E aí eu guardo de novo esse sentimento em mim. Aparentemente não está acontecendo nada. Aparentemente a vida segue. Aparentemente está tudo em ordem, mas não está. Porque você tem um sentimento no teu coração que, se você não tratar, aquilo vai virar um monstrinho dentro de você. E aí, irmão, vai chegar um belo dia. Quem já viu aí algum filme de... Como é que chama-se assim? Aqueles caras que ficam loucos de repente, aí sai batendo. É um dia de fúria, né? Não estou dizendo que os irmãos não teve, pelo amor de Deus. Se tiver, não esteja perto de mim. Mas, irmãos, a gente tem visto hoje muitas coisas acontecendo nesse sentido. E não pense em você que nós estamos livres disso, porque nós não estamos. Eu não tenho o costume de abrir a minha vida para todo mundo. Mas sempre que eu posso estar com alguém e compartilhar aquilo que tem me feito mal, eu faço. Por quê? Se eu ficar guardando isso, um dia o irmão vai só fazer assim na minha orelha e eu vou estourar com esse irmão. Por quê? Foi uma brincadeira boa, ele não me falou nada, era só uma brincadeira. Mas de repente este é a última gota que faltava. Não perceber talvez que a razão dessas coisas cresce e não glorificam a Deus no trabalho que nós fazemos. E aí nas igrejas, somos um corpo em Cristo, a gente sofre. Porque se quebra
aquela comunhão. Uma vez quebrada a comunhão, para refazer é muito difícil. Eu já participei não, eu fui membro de algumas igrejas, né, até chegar a essa aqui. E em todas as igrejas há problema de relacionamento. Por quê? São pessoas. Eu e você. Talvez o meu jeito de falar não te agrade. Talvez o meu jeito de agir não te agrade. Talvez. Mas você nunca chegou para mim e falou: olha, André, não gostei do jeito que você falou. Eu acho que você fala muito alto. Eu falo alto. Normalmente as pessoas acham que eu estou bravo. Normalmente as pessoas acham que eu estou, sei lá, querendo dar bronca em alguém. Porque eu falo alto. Mas eu sou assim. Quem já me conhece, está nem aí. Fala: esse é o jeito dele, não liga. Até porque não é nada disso mesmo. Mas quem não conhece, no primeiro momento, fala: nossa, esse André é maior nariz empinado. Eu já tive várias situações assim. Agora eu posso andar assim que eu sou nariz empinado. E uma vez quebrada essa comunhão, ela, para ser refeita, só com muita oração. Esse é um trabalho muito difícil para o pastor. Porque tratar de uma ferida, né, nós temos muitos pais aqui, tratar de uma ferida no seu filho ali, se você não cuidar direito daquilo, vai infeccionar, vai inflamar, vai ficar uma coisa horrível. Depois vai ficar uma cicatriz monstruosa. Por quê? Simplesmente porque você não quis dar atenção. O Celso estava dizendo alguma coisa aqui no começo da ministração que me lembrou isso. Porque se nós não tratamos deste problema, desta ferida, no momento em que ela foi aberta, ou que ela foi criada, e aí deixar ela aberta ao resto da vida, porque, deixa pra lá, é só uma coisinha boa. Olha, irmãos, é difícil. Às vezes você bate o seu dedo, de repente você acha que não fez nada. Só uma dorzinha. Aí dói um dia, dói 2, dói 3 dias. Ah, você não foi nada, foi só uma batidinha que eu dei. E aí, passa uma semana, o seu dedo está desse tamanho. Por quê? Foi só uma bobeirinha. Você quebrou o seu dedo e você nem percebeu. E aí você vai ter que agora aguentar uma dor muito pior para colocar esse dedo no lugar. Então, vamos focar nisso. Vamos estar com nossos corações abertos para isso. Para que quando alguém me magoar, eu tenho que estar disposto a tratar esse problema. Eu tenho que estar desarmado para tratar esse problema. Eu tenho que estar com o meu coração 100%, aí sim, 100%, quebrantado para que ele possa aceitar aquilo que eu vou ouvir. Também estar preparado para aquilo que eu vou falar. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas assim, no supetão. Muitas vezes a gente não quer refletir. Então, se o meu irmão me bater, se ele me ofender, eu vou ofender de volta. E é assim que nós fazemos. Sentimentos motivados por problemas não resolvidos de relacionamento entre irmãos invariavelmente geram atitudes carnais. Assim passam a gerar facções, boicotes, disputas e coisas semelhantes na igreja, ou mesmo entre as igrejas. Deixam de fazer certos trabalhos ou de participar deles em função de sentimentos negativos por um irmão. Deixam de participar de certas áreas. Onde aquela pessoa com quem você tem um problema está envolvida, normalmente você não quer participar. Principalmente se essa pessoa for um líder. Por quê? Eu tenho quase certeza absoluta que alguém já fez isso aqui. Porque eu já fiz. Simplesmente porque eu não queria. Ou eu não queria mais atrito com aquela pessoa. É legal, né? Não é legal, não. Não é legal.
eu deixar de fazer alguma coisa para Deus porque eu estou com um problema com um irmão, acho que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Você está parando o processo, você está parando aquilo que Deus mandou você fazer, porque você está com um sentimento pessoal ruim contra o seu irmão. Então, fazer isso, ter essa atitude, eu acho que é a pior coisa que você pode fazer. Seria muito mais simples você ir lá diretamente nessa pessoa e resolver o problema, do que você afetar uma vida de 180, 200, 300, sei lá o tamanho da igreja. Porque não pense, irmãos, que a minha atitude numa situação dessas, ela não vai impactar a sua vida, porque vai. Pode não acontecer isso hoje, pode não acontecer isso agora, mas no futuro vai impactar. Eu posso impactar na vida de alguém que esteja vendo essa situação. De repente eu estou discutindo com o irmão, aí tem um membro visitante aqui, uma pessoa que está nos visitando, saiu lá da Santo Amaro para vir aqui, é longe pra caramba. Desculpa, pessoal. Longe pra caramba. E aí ele chega aqui e observa uma situação dessas. Vocês acham que este visitante ele vai voltar querendo participar de algum relacionamento na igreja? Nunca. Nunca, talvez. Vou falar nunca porque essa pessoa ela pode ir em uma outra igreja que não tem isso. Mas é muito complicado. Surge um espírito crítico e negativista, que acaba muitas vezes contagiando a outros. Olha aí. Outras vezes ainda o trabalho acaba sendo feito de forma carnal e motivada por disputa, tentando superar o seu irmão rival. Onde nós vemos essa situação? Muitas vezes. Uma chance. Futebol. É muito comum. Os irmãos estão ali, estão com sangue quente, já quente pelo fato de estar correndo o tempo todo. E aí, um empurrãozinho mais forte, pronto, está feito. Né? E aí, irmãos, aquele problema não é tratado. Conclusão, capaz de nem ter mais jogo de futebol. Talvez fosse a atividade mais legal da igreja, não acontece mais porque existe uma rixa entre os irmãos, né? Aconteceu ali uma canelada mais forte. É normal esbarrar, brigar não. Normal, não, brigar não, eu digo, né? Não sei como eles chamam isso, jogo de porco, sei lá. Normal, né? De repente você está com seu cadarço desamarrado e cai, e aí pronto, nunca mais você quer falar com seu irmão por causa disso. Nós temos passado situações assim, não só nesta igreja, mas em muitas igrejas. E não estou falando só de futebol. O meu irmão, ele deixa de ser alguém especial na minha vida para ser um rival. Tudo que ele fizer eu vou querer fazer melhor. Tudo que ele falar eu vou querer falar melhor. Tudo que ele tiver eu não vou querer estar. E se ele precisar de mim eu não vou. Por quê? Eu não quero. Quero que ele fique lá embaixo, quem tem que aparecer sou eu. Tudo aquilo que o meu irmão estiver envolvido eu não vou mais participar. Simplesmente porque um dia ele me deu um empurrão e eu não gostei. No jogo de futebol, que é uma coisa que eu gosto e ele gosta. Tudo aquilo que o meu querido irmão, aquele que eu cresci junto com ele, né? A gente foi pro prezinho juntos, a gente fez todas as séries juntas até aqui, e hoje nós somos membros da mesma família espiritual, olha só. E eu não quero mais jogar futebol com esse irmão. Por quê? Simplesmente porque eu não gosto mais desse irmão. Simplesmente porque eu tenho uma diferença com esse irmão e eu não quero resolver. Mas por que eu não quero resolver? Não é interessante para mim? Não é interessante para mim eu ter este irmão de volta no meu convívio? Não é interessante eu ter este irmão que eu passei a minha vida inteira, que frequentou a minha casa a vida inteira do meu lado? Não é importante isso para mim? Não é importante eu ter o meu pai e a minha mãe ali do meu lado? Ou é mais importante eu ser rebelde? É mais importante eu dar as costas para eles? É mais importante fazer... Sabia que a gente faz o espírito se entristecer, irmãos? Você sabia disso? E
Será que Deus não se entristece quando eu deixo florescer uma atitude dessa e eu convivo com isso a minha vida inteira e eu estou aqui na igreja como se nada estivesse acontecendo? Uma forma essas coisas que acontecem, nós nos deparamos com membros de uma mesma igreja que não gostam uns dos outros e às vezes nem falam com eles. Outros carregando mágoas de tempos antigos, por isso que eu falei com os irmãos, né? Às vezes você está carregando uma coisa que o teu irmão falou quando foi fundada a igreja, né? Foi colocar a pedra fundamental lá e o cara sem querer deixou a pedra cair no teu pé. E aí você está carregando isso há 50 anos. Né? Desculpa meus irmãos, mas é só um exemplo, tá? Quem já é fundador aqui da igreja. É só um exemplo. Mas é um exemplo importante, porque muitas vezes eu tenho carregado coisas que têm acontecido na minha vida para a vida da igreja. Muitas vezes eu tenho carregado coisas do mundo para a igreja. Muitas vezes eu tenho trazido situações que acontecem no meio da minha família para dentro da igreja. Porque eu não resolvo lá, eu não resolvo aqui, e aí vira uma bagunça. É muito difícil, e a ferida está cada vez maior. Simplesmente porque eu não quis sentar com meu irmão e falar sobre o problema. Mas como que eu devo proceder para resolver isso, irmãos? A Bíblia nos ensina a fazer. Mas antes de falar disso, nós vamos ver primeiro quais os cuidados preliminares. Né? Primeiro, nós devemos evitar ofender. Então, não adianta se a Lu me ofender, que ela é capaz. Não, você é capaz, você não é capaz de ofender? Eu também sou capaz de ofender, mas eu não quero, você também não quer. Não se ofenda com isso. Então, depois nós conversamos. Depois da música. Quero que você tenha para Então, queridos, primeiro passo, vamos fazer o possível para não ofender. Não adianta eu ir armado com facas e um monte de ferramentas para tratar de um problema, porque eu só vou conseguir mais problema. Então eu tenho que estar pronto para isso. Eu que quero resolver o problema. Eu tenho que estar pronto para não ofender o meu irmão. Alguém, por favor, abra em Romanos 12, 18. Alguém de voz forte. Pode ler, quem achou? Uma pessoa. Façam todo o possível para terem paz com todos. Olha aí. A Bíblia nos ensina. Se a Bíblia está dizendo para que eu tenho que fazer o possível, ou melhor, todo o possível, para viver bem com os meus irmãos, por que eu não faço? Então nós temos que ter isso em mente. Vou tratar daquele problema? Eu vou, mas eu vou com esse versículo na cabeça. Fazer todo o possível para não brigar mais. Todo o possível para resolver. Vamos focar no problema. E este é outro mal. Muitas vezes a gente foca na pessoa em vez de focar no problema. A gente foca em querer, talvez, humilhar a pessoa. Em querer, talvez, derrubar essa pessoa, em vez de tratar aquele problema que tem me afastado dela. Se deliberadamente formos agressivos, ofensivos ou provocativos com o irmão, não estaremos cumprindo o ensino da palavra de Deus, que é este versículo que nós acabamos de ler. Segundo passo, evite ofender-se. Olha, irmãos, é bem possível que, se você for tratar este problema, de repente, aquela pessoa que não está aqui ouvindo isso, não vai saber, né? Nem, de repente, ela é um crente. Então, de repente, ela pode te ofender. Mas o segundo passo é esse: não se ofenda. Avalie a situação. Perceba ali o que está acontecendo.
Será que é essa pessoa mesmo que está fazendo isso? Será que não é o diabo que tem usado essa pessoa? Então a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que estar focado no problema. Então não se ofenda. Não fique triste à toa porque o teu irmão te falou alguma coisa que você não gostou. Resolva o problema. Existe um caso aí contado de duas, agora vou ler aqui que é um texto grande, meio grande. Um texto de duas senhoras que faziam parte da mesma igreja há muitos anos. Um dia descobriu-se que havia uma mágoa entre elas que remontava a tempos em que os filhos dela eram pequenos ainda. A causa dessa antiga mágoa foi esta: as filhas de uma delas, brincando, sem querer pisou no jardim da outra, e aí estragou umas plantas que havia nesse jardim. A dona do jardim se indignou, se ofendeu por isso, julgando talvez algum descaso da outra, da sua amiga, e acabaram tendo certa discussão a respeito. Elas nunca conversaram de modo a esclarecer o assunto, e também não houve uma reconciliação. Como é de costume entre as pessoas, elas deixaram para lá, não tocaram mais no assunto. Os filhos cresceram e possivelmente as plantas pisadas também cresceram. Mas o lado ruim foi que essa mágoa ficou e também cresceu com o tempo, de modo que sempre foi um impedimento no retorno à comunhão dessas duas senhoras. E muitas vezes nós fazemos isso também. O irmão me chutou no jogo de futebol, mas você percebeu que foi por querer? Você não falou nada. Deixa eu falar. Vou me estressar com isso. O irmão falou duro com você, você não gostou? Deixa eu falar, o irmão deve estar estressado. E aí você não tratou o assunto. Sem querer, ali o irmão precisou sair correndo aqui, esbarrou em você, te derrubou da cadeira. Mas foi sem querer. E aí você não quis tratar desse assunto também. E assim a gente tem vivido nossa vida, irmãos. Muitas coisas a gente tem deixado para lá, simplesmente. A gente não quer tratar de certos assuntos. Não é mais do meu interesse isso. A vida deste irmão não me importa mais. A partir de hoje, nosso relacionamento está cortado. É isso? E o meu relacionamento com Deus, por conta dessa situação? Muitas vezes nós levamos isso a nossa vida inteira. Essas duas senhoras aqui neste caso poderiam ser alguém de uma igreja de 50 anos, ou de 100. Qual é a igreja mais velha de São Paulo? 150? Não sei. Pode ser. Né? A pessoa passou a vida inteirinha na igreja, ali vivendo atrás de algo que não existia. Porque eu não tenho como dizer para o meu irmão, ou ficar aqui sorrindo, ministrando a palavra, se eu tenho um problema com o meu irmão. Não dá. Os irmãos podem até aceitar isso, porque os irmãos não sabem. Né? De repente os irmãos não têm acompanhado o meu dia a dia, a minha vida, então acho que está tudo bem. Mas na verdade eu tenho carregado um problemão, ou um probleminha, que virou esse problemão. Então é difícil, irmãos. Em Levítico 19, 16 e 18, a lei ordenava que o povo de Deus não deveria carregar em seu coração algum ódio contra o seu irmão, mas também não deveria deixar de repreendê-lo quando fosse ofendido por ele. E aí é mais um reforço. Nós não queremos fazer isso. Muitas vezes eu não quero falar mais daquele assunto, talvez porque eu conheço a outra pessoa, o outro lado, eu sei que esse assunto vai ser pior ainda. Talvez porque eu acho simplesmente que não vale mesmo a pena. Mas irmãos, a palavra de Deus nos manda que a gente trate do problema. Então eu não posso guardar isso também. Eu não posso, porque eu estarei desprezando a palavra de Deus. Então nós temos que avaliar. Bem, feitos aí as dicas, né, de como proceder, Efésios 4, de 1 a 3, Paulo exorta a andar conforme nossa chamada, com frutos espirituais, como humildade, mansidão e longanimidade,
a fim de guardar uma unidade espiritual através do amor e preservar a paz no meio do povo de Deus. Nós devemos saber qual é a chamada do nosso Deus. Ele não tem nos chamado para intrigas, nem para conflito, mas para amor. Não é isso que nós pregamos aqui? Não é isso que nós tentamos viver aqui? Viver o amor por Deus, viver o amor pelo irmão, viver o amor pela obra. Então, se este é o sentimento que eu quero ter, é o sentimento que eu tenho, é o sentimento pelo qual eu tenho vivido no meu dia a dia, então eu não posso andar por aí com um espírito de eu vou matar um hoje, mexe comigo hoje porque me espere. Mas eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que ter 100% bem, 100% com Deus, se puder é ótimo, né? Mas é difícil estar 100%, é difícil. Às vezes a gente, como diz o mundo, né? Às vezes a gente acorda com o pé esquerdo. A gente acorda com aquele sentimento, olha, eu acho melhor nem sair da cama hoje porque o negócio vai ser feio. Mas isso é normal, é coisa nossa, é coisa de gente humana. Não tem gente que não é humana, né? É tão bichinho. Só que como que eu vou fazer numa situação dessas? Eu acordo já de mau humor. Eu acordo já querendo pegar a jugular de um, se me empurrar no ônibus, eu vou para fora do trem hoje. Me pega no ônibus e vou fora do trem. Legal, né? Mágico. Mas é difícil. Olha, você pega o trem de manhã, irmãos, você vê cada absurdo. As pessoas não se suportam. As pessoas não têm mais paciência. E não é só coisa de gente do mundo, não. A gente tem visto isso no meio do povo. A gente tem visto gente com a Bíblia na mão lá, lendo a Bíblia dentro do trem, no metrô. Mas para dela para você ver. É difícil. E aí você pega a mulherada que sofre, né, no trem. Tem uns caras que não têm o mínimo respeito. Mas e aí? O que você faz? Então, estar 100% ligado com Deus, 100% disposto a resolver qualquer problema, seja ele de que nível for, não é fácil, mas é necessário. E aí você tem que ter um coração que tem que estar pautado na Bíblia. Porque se não for assim, não adianta. Aí você pau e pedra para todo lado. Colossenses 3, 12 e 16. Suportando e perdoando nossos irmãos, uma vez que fomos chamados em um corpo. Onde não há comunhão, não existe paz. Onde não há um espírito manso, não existe moderação. Onde não há respeito pelo próximo, não existe tratabilidade. Onde não existe perdão, não existe misericórdia. Semestre passado nós falamos muito disso na escola dominical. Misericórdia. Nossa, é outra coisa difícil, mas é necessário. Eu tenho que estar pronto também a ser misericordioso. Quantas vezes eu errei e implorei para Deus, misericórdia, né? Quer dizer, eu quero a misericórdia do meu Deus, mas eu não quero dar misericórdia para ninguém, não. Por quê? É difícil, eu sei que é, mas é necessário. E onde nós vamos buscar isso? Na Bíblia? Não despreze a astúcia do diabo. Ele não só tem a habilidade de provocar contendas entre irmãos, mas também tenta convencer cada um de nós de que nós não devemos dar importância a esse problema. Ou que nós, de repente, não estamos chateados com aquele irmão. Difícil não ficar chateado, né? Por trás disso, irmãos, ele tem a intenção de evitar que nós tratemos e resolvamos o caso da ofensa. E assim ele se transforme em uma mágoa e rancor que vai ficar enraizado a tua vida inteira no teu coração. E por que isso? A palavra de Deus nos diz em Provérbios 18, 19:
O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O diabo sabe disso, irmãos. Ele sabe que se ele te impedir de tratar o seu problema com o seu irmão, a sua vida espiritual, ó, pode até parecer que você está bem, mas você não está. E aí a gente viu aqui que onde nós não temos esse ambiente real, verdadeiro mesmo, de que eu possa abrir o meu coração para este irmão e pedir perdão a ele, não tem como ter comunhão no ambiente desse. Então, se tudo isso que nós vivemos aqui, que a gente acha bom, muito bom, se por trás disso há uma situação assim, como eu posso dizer que é uma comunhão 100% verdadeira? Como eu posso dizer, olha, eu sou membro de uma igreja, irmão, vai lá, você vê. Diz os antigos, dá gosto de ver. Mas de repente não dá gosto de ver, porque é só aparência. Porque aquilo que eu tenho feito, eu tenho escondido. Aquilo que eu tenho falado, eu tenho escondido. Aqui na igreja eu sou bonzinho, eu sou humilde, eu sou 100%. Mas e lá fora? E no meu trabalho, na minha casa? É difícil. A convivência, irmãos, não é fácil. E ninguém nunca disse que seria. Mas nós precisamos ter paciência. Anteontem, sexta-feira, eu cheguei em casa, até falar desse caso, eu não falei com ela ainda, mas minha esposa, não posso falar. Depois a gente conversa. Eu cheguei em casa na sexta-feira, irmãos, imagina o tamanho da tromba, né? Nem falei nada, né? Já achei brincadeira, eu pensei que as duas tinham brigado. Eu cheguei, elas já foram dormir. Falei nada, nem vou tocar no assunto, porque você sabe que eu tocava a onça com a vara curta. E eu que ia acabar dormindo para a tromba. Mas por quê? Eu já tenho uma convivência com elas, eu já conheço. Eu acordei, saí de casa, elas estavam dormindo, então eu não sei o que aconteceu em 10 horas do dia que eu estava fora. Mas foi alguma coisa foi, porque elas estavam... A Júlia não falou, a Júlia foi dormir, mas a nenhuma foi dormir assim, eu achei que era problema comigo até. Mas enfim, não foi, eu acho. Eu acho. Nós também não tratamos desse assunto. Eu não quis tratar, porque já conheço minha esposa. Porque ela está estressada, não por minha causa, ou talvez por minha causa. A gente não sabe, irmãos. Vocês não sabem o que eu tenho feito no meu dia a dia. Então, a gente tem que aprender a avaliar o risco. Porque seria uma situação de risco, né? Se eu de repente eu quisesse falar com ela, ou insistisse, de repente poderia sair numa briga. Então a gente tem que aprender isso, a avaliar. Aprender a saber também na hora de falar e de não falar. Tem que ter paciência para esperar o momento certo de tomar certas atitudes. E aí isso não vale só para a nossa vida espiritual. Isso vale também para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Eu tenho que ter paciência com o irmão, tenho que ter paciência com o meu colega de trabalho, porque o cara entrou hoje. Já viu, posso dar o seu exemplo? Já viu, na série dele, ele foi treinar um senhor para usar um Excel. Mas era uma pessoa muito mais velha, né? Muito velha. Já viu, teve muita paciência para ensinar. É difícil, irmãos. Imagina, assim, muitas coisas para alguns jovens, né? É difícil de aprender, principalmente relacionado à informática. Trabalhar com Excel não é algo tão difícil, né? Dependendo do que você for fazer. E o Jamil teve toda a paciência de ensinar. E o Jamil fez aquilo que foi mandado que ele fizesse. Olha, você vai sair de férias, mas alguém precisa ser treinado.
E o risco dele, que ele correu, né, e levou a pior nessa, de essa pessoa estragar todo o trabalho de uma vida do Jamil nessa empresa, foi grande. E aconteceu, né? Agora o Jamil foi lá e bateu no Senhor? Não fez isso. Jamil esbravejou? Não, né, Jamil? Aqui essa parte ele não me contou. Por isso que eu estou perguntando. Então, queridos, nós temos que aprender a ser pacientes. O mundo hoje é 99% e meio sem paciência. E se nós, né, esse meio por cento aqui, também aderir a esta moda, vai virar um caos. A nossa vida inteira vai pro buraco, né? Se eu não aprender a ter paciência com as pessoas, a tentar descobrir aquilo que eu posso ajudar as pessoas, por que a minha serventia nesse mundo? Para que eu vim aqui? Né? Eu quero para adorar a este Deus, mas no meio dessa adoração eu tenho o meu dia a dia. E esse dia a dia, apesar de você estar focado em Deus, ele não é 100% Deus. Para que eu estou aqui então? Né? Após a gente verificar aí tudo que nós falamos, em Mateus 18, 15 e 17, nós temos alguns tópicos que podemos tirar de lá. Obedeça a Jesus. Se Ele de fato, nosso Senhor, devemos ouvi-lo em tudo. Se Ele é de fato nosso Senhor, devemos ouvi-lo em tudo. Não faça como você acha melhor, faça como Ele ensinou. Vamos ver lá o que diz Mateus 18, 15 e 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha aí, só isso aí já basta. Mas nós vamos ler os outros dois ainda. A palavra de Deus, ela já está nos dando essa ordem. Jesus disse isso. Se o seu irmão fizer alguma coisa que você não gostou, vai lá nele e fala. Eu não tenho que ficar guardando isso para mim. E se Jesus está dizendo para que nós façamos isso, é porque Ele sabe que é quase 100% certo de que vocês vão resolver o problema. Mas muitas vezes eu não quero. Mas se Ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Irmãos, a gente não precisa deixar chegar a este ponto. Nós somos perfeitamente capazes de pedir perdão para as pessoas. Nós somos perfeitamente capazes de resolver um problema. Então eu não preciso ter todo um trabalho de passar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, tentando resolver algo que poderia ser resolvido apenas com um pedido de desculpas, com um pedido de perdão. E aí olha quantas pessoas, essa situação que está entre você e seu irmão já está impactando outras vidas. Porque se você for pedir perdão e ele não te ouvir, você, segundo a Bíblia, vai ter que levar mais 1 ou 2 pessoas. Então aquilo que de repente seria fácil de resolver, seria algo restrito além de você, já está se espalhando. A ferida começou a crescer de novo. Se ele se recusar a ouvir você e seus amigos também, vamos ler, eu estou traduzindo a palavra, né? Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o gentil e publicano. Olha aí, de novo, você já está impactando mais vidas ainda, porque agora você vai ter que abrir o assunto para a igreja. Então, irmão, no final de semana passada, o meu amigo que joga futebol comigo me chutou e me xingou. E aí eu fui pedir perdão para ele, porque ele me chutou e ele me xingou. Fui tentar resolver o assunto e ele não quis. Mas é isso que a palavra nos manda fazer. Então, aquilo que seria simples, uma bobeirinha, algo inofensivo, já virou um problema na igreja.
Porque você já teve que abrir o assunto para todo mundo. É difícil, queridos. Não faça como você acha melhor. Faça o que Jesus ensinou a fazer. Siga cuidadosamente cada um desses passos para resolver a questão. E aí faça o possível para que pare ali no primeiro passo. Faça o possível para que, ou eu também tenho que fazer isso, sempre fazer o possível para que tudo se resolva no primeiro passo. Eu não quero dar o terceiro passo, nem o segundo. O diabo também procura nos convencer de que obedecer à instrução de Deus não vai dar certo. Lembre-se que nos fazer duvidar de Deus é uma arma antiga do diabo. Não foi isso que a gente viu aí na escola dominical? Quando a gente começou o estudo na escola dominical? Você não convenceu lá a Eva de que aquilo que Deus estava fazendo não era nada? O que é isso? Deus não quer nosso bem, não. Nunca. E quando eu vou fazer isso com o meu irmão? Quanto antes? Não deixa para depois, não. Não tem um ditado aí, um outro ditado? Não deixa para amanhã, você pode fazer hoje? Faça hoje. Se o seu irmão te fez alguma coisa, irmão, vamos ali falar com você. Resolva o problema naquele momento. Porque se você deixar para o dia seguinte, você vai ficar pensando sobre isso. Se eu deixar para o dia seguinte, eu vou ficar remoendo isso, e aí de repente não vou mais nem querer resolver o problema. Aí eu vou falar, deixa para lá. A gente precisa entender o ensino de Jesus, pois é uma ordem e deve ser obedecida com urgência. No caso em questão, se deve ao fato de que, como todo o mal, também deve ser retirado o mais cedo possível da nossa vida. Adiar ou não tratar o problema de ofensa é dar a oportunidade para Satanás fazer o que ele quiser na sua vida. Seja humilde. Seja humilde. Se você percebeu que seu irmão não vai até você, vá até ele. Não tenha medo não, de ser feliz. Vai lá. Meu irmão não quer te abraçar? Deixa ele passar, ele já passando ali, ó, não tem pra onde correr, vai lá e abraça. Cansei de entrar em igreja, se você entra e sai, as pessoas nem te vê. Cansei de entrar em igreja, se você entra e sai, as pessoas nem olham para sua cara. E nós não somos assim, irmãos. E agora eu estou falando da nossa igreja, nós não somos assim. Porque cada vez que entra algum visitante aqui, ele é bem tratado. Cada vez que entra alguém aqui, as pessoas se surpreendem com isso, irmãos. Porque é diferente. No mundo, essas situações são falsas. As pessoas são amigas enquanto o dinheiro não acaba, enquanto a baladinha está rolando de graça. E aqui na igreja não é assim. Então eu também tenho que estar disposto a isso, a ser humilde. Eu tenho que estar disposto a correr atrás do meu irmão para falar com ele, porque ele não quer falar comigo. Isso não está certo. Eu deixar de falar com o meu irmão porque eu acho que tem algum problema. A gente tem que ser brando também no falar. Não adianta eu querer resolver este problema e já chegar com paus e pedras, atacando o meu irmão. Não adianta eu chegar, em vez de focar no problema para resolver, ficar falando para o meu irmão, olha, você é assim, 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 assim. Não adianta. Eu tenho que focar no problema. Aquilo que causou a minha separação com o meu irmão, aquilo que quebrou, causou a quebra da comunhão, é nisso que eu tenho que focar. E aí, como diz em 1 Pedro 3,11, nós temos que buscar a paz. Nós não podemos permitir que a conversa, de repente você vai resolver esse problema, e essa conversa ela degenera e vira uma briga, de novo. A gente tem que fazer o possível, perseverar até o fim para resolver. E eu quero desafiar você. Quero fazer um convite
não porque de repente você tem essa situação na sua vida. Quero fazer um convite, não porque de repente eu sei que você está bravo comigo. Se estiver, irmão, pode vir aqui, me dá um abraço, me fala, porque eu vou te pedir perdão. Eu quero desafiar você, não porque eu acho que você está com um problema e eu sei de um problema seu com seu irmão. Não sei da vida de ninguém aqui. Se mal da vida da minha esposa, da minha filha. Mas se você quiser abrir a sua vida para mim, pode vir. Eu também estou pronto a te ouvir. Nós temos que estar prontos. A palavra diz que nós devemos confessar aos nossos irmãos os nossos pecados, confessar aquilo que tem nos afligido. Conversar. Mas irmãos, é difícil. Por quê? Porque o mundo tem se mostrado de uma forma que a gente não pode confiar, a gente não sabe em quem confiar. Como que eu vou abrir a minha vida para um irmão que de repente este irmão sai falando a minha vida para todo mundo? Muitas pessoas gostam de conversar comigo porque elas conversam, o que elas falam para mim fica ali. Né? Eu sou confidente agora para todo mundo? Não sou. Mas eu tenho que estar pronto porque as pessoas querem falar. Nós temos que estar prontos porque as pessoas, muitas vezes, elas querem desabafar aquilo que ela não pode fazer em casa. As pessoas querem colocar para fora aquilo que tem destruído suas vidas. E o meu convite nesta noite é para que você, enquanto eu canto esta música, que você deixe o seu lugar, vá até o seu irmão, dê um abraço dele e diga a ele: me perdoe. Se eu te fiz algo algum dia, me perdoa. Irmãos, vamos ser humildes. Se você não sabe se fez ou se não fez, ou se alguém fez ou se não fez, não tem problema. Vá até um irmão. Eu posso muitas vezes, ou muito bem, alguma vez, ter ofendido alguém aqui. Eu não sei porque você nunca me disse. Mas eu quero ter este prazer de dizer a você: me perdoe. Então, enquanto nós cantamos, você vai poder fazer isso. Por isso que eu pedi para você, no início da mensagem, para você refletir. Por isso que eu pedi para você buscar lá no fundo aquela mágoa que você guardou. Por isso que eu pedi para você fazer essa reflexão. Para que agora, neste momento, você pudesse ir até o seu irmão e pedir perdão. Ou, se não for caso de você pedir perdão, você possa ir e vá resolver o problema. Faça isso. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, corações, para que estejamos